Vamos ser sinceros. Como é que é? Então, eu preciso primeiro de 3 voluntários. Eu posso ir. Calma aí, levanta a mão, calma. Nossa, vem, Matheus, Rafa, pai, 3. Vem, você aqui pra nós. Eu não vi, foi mal. Eu sou pequena. Você fica Olha só, rapidinho, agora fiquem aí que eu vou falar com ele. Dá pra ouvir, eu acho. Então. Deixa eu abrir rapidinho. Podem se desligar deles, tá? Que eles vão fazer um negócio que eu pedi aí, depois eu chamo. Quem tá com a Bíblia aí, abre Mateus 18 pra mim, por favor. Deixa aberto aí. Deixa ela aberto. Não. Eu não vou ler agora, não. Esqueci exatamente. Ágata, eu acho. Tava pendurado na água. Eu acho. Eu vou contar um testemunho rápido. É da Ágata? Eu ia falar verídico, com esse testemunho, com certeza é verídico, né? Então, e é engraçado. Porque assim, todo mundo aqui já teve piolho, né? Carecas não se manifestem, por favor. Ágata. Todos aqui já tiveram piolho. Meninas, então, cara, não, piolho é praga da Eva. Porque assim, quando ela morreu, ela não existia a chapinha. Então ela falou o quê? Já que eu não vou poder ter essa tecnologia toda, vou mandar as mulheres terem piolhos. Defini isso. Piolho é praga da Eva. E assim, quando eu era pequena, aí eu tive, né, piolho, infelizmente, e eu sempre odiei. Mas, porque tem menina, tem a diferença de você odiar o piolho e de você odiar o piolho e ser porca. Porque tem menina que é assim, não, a mãe vem catar. Ah não, mãe, não. E fica com aquela frescura. E eu sempre odiei. Aí uma vez eu fui, cocei minha cabeça, a primeira vez que eu tive piolho. Aí eu vi aquilo, eu fiquei desesperada, entrei em choque, comecei a chorar. Aí a mamãe, calma, aí foi e me catava, Aí fui crescendo, não tive mais piolho, tá gente? Eu não cresci com o piolho também. Aí, calma aí, me perdi. Piolho. Fui crescendo. E eu comecei a aprender da palavra da fé. Aí tive uma outra época, peguei piolho de novo, aquele miserável. Veio pra minha cabeça. Aí eu fui e falei assim, aí na palavra fala assim, tudo que você declarar vai acontecer. Aí eu, vou começar a declarar que eu não tenho piolho. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, não estou com piolho. Aí ela passava pente que não sai piolho. Aí eu chorava. Mãe, catou a minha cabeça. Minha mãe catava, aí minha mãe catou, aí eu, mãe, achou? Achei, não, mãe, tu não achou nada não. Ela, não, aí ia lá e matava. Aí, Senhor, não tenho piolho. E quanto mais eu orava, mais piolho aparecia. Aí eu, caraca, na palavra diz que a fé move até montanhas, mas não mata meu piolho. Aí eu fui e comecei a me dar desânimo. Aí eu, não, mas claro que também é orar, gente, mas também fazer, né, assim, Senhor, mata meu piolho. Aí, filha, vem catar. Eu não, deixa eu matar. Claro, não, você também tem que fazer a sua parte. Aí eu ia lá, tratava e tal, aí pedia minha mãe pra orar e orando. Só que começou a dar um desânimo, porque quando mais eu orava, mais piolho aparecia. Aí eu falei, vou parar de orar. Não, deixa eu escutar minhas orações. E é engraçado que eu tô usando o exemplo do piolho, mas se você ficar ligado, você pode pegar pra várias coisas. Porque é engraçado que quanto mais você ora, às vezes parece que tudo dá errado. E às vezes você começa a achar que Deus não tá te ouvindo. E você começa a querer desistir. Tipo, não vou mais orar, pede, Senhor, muda minha família. E quanto mais você ora, mais seus pais brigam. Quanto mais você ora, tudo parece que começa a dar, tudo dá errado, seus amigos começam a
te deixar de lado. E você começa a dar um desânimo e falar, cara, eu vou desistir. Porque, pô, Deus não me escuta. E foi isso que eu comecei a achar, né? Aí, na mesma hora veio no meu coração, se toda vez que nós desistimos de algo, como nós vamos poder falar e falar assim, eu fui vencedor um dia? Porque para ser vencedor, você tem batalha. Você tem que passar por perrengues. Você tem que passar por coisas para você virar e falar assim, eu fui vencedor. Aí eu comecei a virar e declarar, e começava a declarar aquilo, eu não tô cumprindo, eu não tô cumprindo. Até que uma vez minha mãe catou, achou uma lenha morta. Aí eu, glória a Deus! A catar, é sério, gente. É sério. Pô, uma lente já é... E eu começo... E aí tem outro detalhe. Pra muitos falam, pô, uma lente é morta, nossa, ela tá comemorando. Mas é em pequenos detalhes que você começa a ver o agir de Deus. Porque se em pequenos detalhes você vira, ah não, isso era uma lente morta. Cadê tua fé, irmão? Aleluias. E, em Mateus 18, né? Eu pedi. Aí aqui tá falando. Todos já... Para, vai ficar tudo torto. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. O tema dessa pregação é: o seu futuro começa pela sua boca. Então, aquilo que você declara que você é, que sua família é, que seus amigos são, vai ser. Porque o seu futuro começa pela sua boca. Não vai ser a Agatha que vai virar e vai falar pra Thaís. A Agatha pode até virar pra Thaís e falar assim, Thaís, você vai ser médica, mas a Thaís não acredita nela. Porque se a Thaís virar e falar assim, não, eu vou ser uma catadora de lixo. Nada contra os catadores de lixo. Mas então não adianta nada a Agatha virar e depositar sobre ela algo que ela não acredita. Então o seu futuro, ele começa pela sua boca, começa por você. Você tem que parar de, muitas vezes, esperar nos outros. Tipo assim, você tá todo mundo fazendo uma coisa, aí ninguém te chama, ai, não vou, me desanimei porque ninguém acredita em mim. Cara, Deus acredita. Que lasque que ninguém acredita em vocês, Deus acredita. Então começa a declarar, eu sou próspero. Por mais que tudo esteja vazio, teu bolso não tenha 10 centavos para comprar um chiclete, eu sou próspero, aleluia. Olha minha geladeira, a geladeira tá vazia, minha geladeira é cheia, eu sou inteligente. Porque muitas vezes a gente fala na prova, ah, sou burro pra caraca. E querem dizer, tá, tudo bem, estuda, né? E começa a declarar, sabe, sobre o seu futuro, porque tudo começa a partir de você. Não fica esperando nos outros o que Deus ele espera de você. Porque às vezes Deus está esperando um passo, às vezes ele espera um passo seu e você está lá sentado, estou esperando em Deus. E Deus está, bora. E você está ali esperando dele. Eu também tenho um negócio para falar? Ui. Podem abrir em Mateus 25, 16, por favor. Não, Mateus 5, não vai. Mateus 25. Capítulo 20, versículo 5. Melhor dizendo. Capítulo. Tá de sacanagem. Então. E aqui fala. E eles foram ao meio-dia e. E às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda não estavam ali e perguntou: por que vocês estão todo dia aqui sem fazer nada? É porque ninguém os contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens começaram a trabalhar às 5 horas da tarde e receberam uma moeda de prata a cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles receberam uma moeda de prata e me perdi, estou andando. Não. Tá, isso. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você.
Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E essa parte é muito bonita do 20:16. Assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque às vezes, como eu falei no começo do desânimo, né? Você às vezes estuda pra caraca para um vestibular e tá lá estudando. Na hora de fazer a prova não passa. E você começa a virar e falar assim: caraca, eu acho que eu não vou conseguir. Todo mundo tá passando menos eu. E aí você vai e pensa em desistir. Sabe o que aqui na Bíblia está falando? Não sei o que está falando, não. É ele, então, qualquer coisa com certeza. Então está falando que os últimos serão os primeiros. Mas isso também depende de você. Virar e não desistir, sabe? Não tá dando certo, você não está conseguindo passar? Não. Vou lá, vou continuar. Porque eu sei que o meu Deus me sustenta. Ele me capacita, Ele me dá força e eu vou conseguir. Mesmo que tudo e todos digam ao contrário, eu vou conseguir. Porque Deus é contigo. Droga, eu tô com amnésia, velho. Tá. E aqui nessa pequena parábola diz, né, porque os trabalhadores ficaram indignados, porque o patrão virou e falou assim: vamos botar aqui, eu mando a Carol trabalhar 6 horas da manhã e fala assim: olha, hoje você vai entregar a panfleta ali na rua e eu vou te dar R$25. Aí quando dá 5 horas da tarde, eu viro e falo pra Rafa: pô, Rafa, a Rafa falou, tava parada, eu pergunto pra Rafa: por que tu tá parada? Ninguém me deu emprego, então vai lá, eu te pago R$25. A Rafa trabalhou menos que a Carol, mas ganhou o mesmo salário. Aí a Carol começa a resmungar. E é isso que a gente faz às vezes. Sabe, às vezes Deus ele dá uma coisa à idade. E a mesma coisa que ele vai dar pra você, pra um, ele vai dar pro próximo, porque Deus ele é pai. E a mesma coisa que um pai que tem 3 filhos, ele vai virar um biscoito pra um, ele vai dar igual pros outros, independente da idade, independente que um virou, lavou a louça, o outro não. Então Deus ele dá. E vocês estão prontos aí? E assim, eu já fiz essa pequena brincadeira no dia que eu fiz, e eu gostaria de repetir para vocês. Porque é assim que nós fazemos muitas vezes, porque Deus ele vai lá e escreve. Aqui. Eu pedi para eles escreverem uma carta. Nossa, que carta pequena. Isso é porque eu falei assim. Eu falei: escreva uma carta para uma pessoa que vocês gostam muito. Não vou ler, tá? Bota aqui sim. Não, me dá a carta, só coloca a caneta. Obrigada. Eu falei para eles escreverem uma carta. Fiquem aqui, não, o Matheus e Rafa, fiquem aqui do meu lado. E o amiguinho. E Deus, ele é assim, ele escreve. Eu pedi para eles escreverem uma carta para a pessoa que eles mais gostassem. E olha o tamanhozinho. Nossa, vocês têm palavras. E Deus ele vai lá e escreve todo o nosso futuro, porque desde que você nasceu, desde que você está dentro do ventre da sua mãe, Deus ele escreve a sua história. Segura o microfone aqui para mim, por favor, Rafa, que eu vou precisar falar. E simplesmente essa carta aqui é da... Calma aí. Quem é essa carta? Para eu não ter que ler. Levanta o nosso fogo. Essa aqui é quem? Do Matheus. Matheus, você escreveu sua carta para um grande amigo seu, né? Imagina, Deus escreve a sua vida. E simplesmente quando você começa a declarar ao contrário que Deus diz para você, você simplesmente faz isso. É simplesmente assim que Deus escreve. Porque Deus ele está escrevendo o seu futuro. Deus está escrevendo o propósito dele para você. E você começa a declarar: eu não presto, eu não sirvo, eu não sou inteligente, eu não vou ser ninguém. Minha família não me dá bola, eu acho que eu vou me matar. Simplesmente, para que eu sirvo nesse mundo? Deus? Quem é Deus? Ele não acredita
os meus sonhos, ele nem me escuta. É simplesmente isso que você faz com os planos de Deus quando ele escreve para você. Ele escreve tudo e ele escreve muito mais do que eles escreveram ali. Porque eles escreveram para uma pessoa querida. Imagina Deus escrevendo para um filho. E é para um filho que ele morreu, ele deu o seu único filho para morrer por você. Então ele tem muito para falar de você. Deus, ele te ama, ele acha que você presta, ele acha que você é valioso, ele vê valor em você. E você, quando começa a declarar o contrário, você simplesmente faz isso. Rasga todo o trabalho que Deus fez. Chuta, pisa, como se não fosse nenhuma importância. Então acho que está na hora de você começar a declarar coisas boas sobre a sua vida, sabe? Por mais que tudo esteja parecendo uma tempestade, tudo parece ao contrário, começa a declarar. Não, tudo vai mudar. Sua mãe está gritando, ela vai calar a boca. Vai gritar, sabe? Começa a declarar. Porque o seu futuro começa na sua boca. Podem voltar, obrigada. E como eu falei, não, o seu futuro. Aí você vira e fala assim, não, porque muitas das vezes, aí você vira e fala assim, não, mas todos os meus amigos, vamos botar a situação dos amigos porque é mais comum, né? Não, mas todos os meus amigos, eles têm isso, eles têm aquilo, e eu não tenho. Será que Deus esqueceu de mim? Não, simplesmente às vezes você que esqueceu dele. E eu gostaria que vocês ficassem refletindo nessa frase e fossem abrindo logo Mateus 18, 19, voltassem. Essa menina tá poeta, minha gente. E começa a falar, porque assim, a Bíblia, normalmente, jovem não gosta de ler. Porque fala, é muito chato, jovem normalmente não gosta de ler. Só que a Bíblia diz quem você é. Se você quer se conhecer, se você quer conhecer o que Deus pensa sobre você, você às vezes vai ter que renunciar à sua vontade de ficar lá no computador e ler a Bíblia. Para você saber quem você é, porque você também não tem como declarar aquilo que você não sabe. Se a Bíblia diz que você pode, e você lê, caraca, eu posso. Aí você vai virar e vai declarar, eu posso. Com fé, porque você sabe o que a Bíblia diz sobre você. Em Mateus 18, 19... E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu ali estou com eles. E aqui Jesus está. E ele está começando, ele está vendo o que você está necessitando, o que você está passando. E eu daqui a pouco vou pedir para cada um se juntar e orarmos, sabe? Orar por você, orar pela vida do vizinho do lado, porque ali está falando, aonde que 2 ou mais estão, ali eu estou presente. Então começa a declarar coisas boas sobre você, se você já vem ao tempo achando que você não é ninguém, que você não passa. Olha pelos macacos. Que você não é ninguém, começa a declarar. E minha família era muito estruturada em tudo. Meus pais viviam brigando. E não eram brigas de discussões, eles se batiam. Meu pai batia na minha mãe, meu pai batia no meu pai, e meus irmãos, eles presenciavam isso, e eu também. E não liguem que eu fico emocionada lembrando de como no meu passado era que Deus fez comigo. Eu não choro de tristeza, assim, choro de alegria, porque eu vi de onde que Deus me tirou, onde que Ele me colocou. E quando eu comecei a conhecer a Deus, eu comecei a declarar: eu vou mudar, minha família vai mudar, minha casa vai mudar. E minha mãe, ela sempre trabalhou muito. Ela trabalhava muito para poder nos sustentar. E esquecia da gente. Em questão de trabalhar, para botar comida em casa. Meu pai traía minha mãe. Enfim, eles se separaram. E para crianças, a gente começa a ver o mundo desmoronar, né? Nossa, meus pais estão se separando, estão se divorciando. O que vai ser da gente? Só que Deus, ele já sabia. Não que o divórcio seja a obra de Deus, mas Deus já sabia o que Ele ia preparar através daquele divórcio, porque nossa família não conhecia Deus. E eles se divorciaram, eu fui conhecer Deus e comecei a declarar isso sobre a minha vida. Eu comecei a declarar vendo tudo errado.
não, a minha mãe vai mudar, meu pai vai mudar, meus irmãos vão mudar, minha casa vai mudar. E quanto mais eu declarava, parecia que tudo continuava errado. Aí minha mãe foi demitida, aí meu pai foi morar com a minha avó, e eu continuei declarando, e continuei crescendo. Hoje a minha mãe, ela abriu 2 lojas para honra e glória do Senhor. A minha família é totalmente estruturada, no sentido também emocional. A minha mãe é super mãezona. Meu pai ainda não se converteu, porque desde que eu me converti, eu declaro sobre a vida dele que ele vai aceitar Jesus. Porque eu sei a mudança que Deus fez na minha vida. Meu pai era um homem super violento. E hoje, nossa, quem conhece meu pai, achei super carinhoso. Meu pai, ele vira, eu pergunto pra ele, pai, como você tá? Tô bem, glória a Deus. Sabe, Deus, ele muda, mas começa a partir de você, começa a declarar as coisas. Meu pai nem sabe o que Deus está fazendo na vida dele, mas eu sei que Deus está mudando. Como ele casou de novo e teve um filho. Aí eu descobri que a esposa dele estava grávida e comecei a orar pela criança. Eu falei, Senhor, muda o quadro dessa criança, porque ele não vai nascer em um lar cristão, mas eu sei que o Senhor vai usar. E comecei a orar, só em Deus. Aí um dia meu pai ligou e falou assim, eu sei o nome do bebê. Aí eu, qual vai ser, pai? Aí ele, Davi. Aí eu, que legal, no momento nem prestei atenção. Depois o Espírito Santo falou, você não orou pela criança? Davi significa homem segundo o coração de Deus. O seu futuro, repita, começa pela sua boca. E eu gostaria que vocês se juntassem agora, apagassem a luz lá. Paulinha.